Fala galera, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre frações e as 4 operações básicas com frações, né? Então, primeiro, o que é uma fração? É um número que representa uma ou mais partes da unidade, que foi dividida em partes iguais, ou seja, uma parte do todo. Chama-se fração todo o par A sobre B, onde A e B são números naturais e B é diferente de zero. Então, lembrando que esse númerozinho A, que é o número de cima, ele é chamado de numerador, e o de baixo, que é o B, é chamado de denominador. Tá? Nós podemos classificar as frações da seguinte forma: própria, quando A é menor do que B. Então, um exemplo que a gente pode ter aí de fração própria, 2 sobre 5. É uma fração própria porque o meu numerador é menor do que o denominador, ok? Ela pode ser imprópria quando A é maior ou igual a B. Então, a gente pode ter uma fração como, por exemplo, 5 terços. Isso é uma fração imprópria porque o meu numerador ele é maior do que o denominador. Ou então, eu poderia ter, por exemplo, 8 sobre 8, né? Isso também é uma fração imprópria, tá? Porque o meu numerador é igual ao denominador, ok? E aqui, na verdade, o resultado disso aqui é igual a 1, né? Porque fração é uma divisão, tá? E, na verdade, essa fração aqui, que eu coloquei agora no exemplo, ela também é chamada de aparente, ok? Então, o que é uma fração aparente? Quando A é múltiplo de B. Então, quando o meu numerador é um múltiplo do denominador. Talvez alguém possa falar, ué, mas 8 é múltiplo de 8? Sim, né? 8 é a mesma coisa que 8 vezes 1. Então, 8 é múltiplo de 8, tá? Um número é sempre múltiplo dele mesmo. Então, poderia ter aqui, por exemplo, 24 sobre 6. Isso é uma fração aparente, porque 24 é múltiplo de 6, ok? E o resultado, né, poderia aqui dividir, que daria 4, tá? A gente pode ter também frações equivalentes. Quando é que as frações são equivalentes? Quando representam uma mesma parte, tá? Quando elas representam a mesma parte. Então, por exemplo, eu poderia ter 5 sobre 10, ou poderia ter 6 sobre 12. Essas duas frações, elas representam a mesma parte, que é meio. Tá? Essas duas frações representam meio. Então, se elas representam a mesma parte, a gente diz que elas são frações equivalentes. Tá? E aí, uma coisa importante que a gente tem que ter é que meio é uma fração que a gente diz irredutível. Que seria uma fração irredutível, que eu não consigo mais reduzir. Tá? Então, aqui, ó, 5 décimos e 6 dozeavos são frações equivalentes a meio, mas que eu consigo reduzir. Como assim reduzir? Simplificar, né? Então, vocês já devem ter escutado aí simplificação de fração. O que é simplificar a fração? É eu dividir essa fração, sempre que possível, né, por um mesmo número em cima e embaixo, ou seja, dividir o meu numerador e o denominador por um mesmo número. Então, aqui o 5 e o 10, eu posso dividir por 5, ambos, né? Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, a gente tem aqui que essa fração ela é redutível, eu consigo reduzir. Agora, meio, não existe um número diferente de 1 que possa dividir o 1 e o 2 ao mesmo tempo, ok? Aqui, ó, eu poderia simplificar por 2, porque o 2 ele divide o 6 e também divide o 12, ou por 3, porque o 3 divide o 6 e também divide o 12. Se eu posso simplificar por 2 e por 3, na verdade a gente pode simplificar também diretamente por 6, tá? E aí, se eu fizer essa simplificação, né, 6 dividido por 6 vai dar 1, 12 dividido por 6 vai dar 2. E aí a gente chega na fração irredutível, ok? Então, operações com frações. Tá? A primeira que a gente vai ver aí é adição e subtração.
Então, vamos dividir em duas partes essas frações para a gente ver como é que funciona essas operações, ok? Então, a primeira seria frações com denominadores iguais, tá? Então, frações de mesmo denominador é bem simples fazer, né? O que eu faço? A gente repete o denominador, então aqui é 7, o denominador repete. E eu somo ou subtraio, né, dependendo da conta, os numeradores, tá? Então, eu posso fazer 3 mais 2 diretamente, que é igual a 5, ou quem preferir, pode colocar aqui, ó, juntar, né, 3 mais 2. Então, a gente passa a ter 5 sobre 7, ok? Um outro exemplo, posso ter 8 onzeavos mais, menos, né? Então, 8 onzeavos menos 3 onzeavos. Então, eu vou ter 11 aqui no meu denominador, que a gente repete o denominador, já que eles são iguais. E aí, subtrai, né, normalmente, os numeradores. 8 menos 3, então, 5 onzeavos. Ok? Mas a gente pode ter também soma e subtração de frações com denominadores diferentes. E aí, como é que a gente faz com denominadores diferentes? Já que a gente sabe fazer com denominadores iguais, que a gente vai usar aqui exatamente isso, tá? Eu vou encontrar quais são as frações equivalentes a essas duas que tenham denominador comum, tá? Então a gente diz o seguinte, a gente vai reduzir essas frações a um denominador comum, tá? Então, qual é a fração equivalente a 3 quartos que tem denominador comum a uma fração equivalente a 2 quintos, tá? Para isso, a gente vai ter que fazer o nosso MMC, né? Encontrar qual é o mínimo múltiplo comum entre os dois denominadores. Então, qual é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 4? Então, a gente procurar aí os múltiplos de 5 e os múltiplos de 4, o menor múltiplo comum vai ser o 20. Ó, o menor múltiplo que é comum, né, entre os múltiplos de 4 e 5, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Encontrar qual é a fração equivalente a 2 quintos, que tenha denominador 20, e qual é a fração equivalente a 3 quartos, que tenha denominador 20, ok? Para que esse denominador vire 20, por quanto que eu tenho que multiplicar o 5? Por 4, né? Então, quer dizer que essa fração aqui, uma fração equivalente a ela com o denominador 20, vai ser encontrada quando eu multiplicar por 4 o meu denominador e por 4 o meu numerador. Então, quando eu multiplicar aqui, 4 vezes 2, 8. Aqui, ó, mesma coisa. Qual é o número que eu vou multiplicar? O 4 para encontrar um denominador 20. Aqui a gente sabe que vai ser 5. Quer dizer que essa fração eu vou ter que multiplicar por 5 o meu numerador. 3 vezes 5, 15. Agora a gente já tem, ó, denominador comum, basta eu fazer a conta como anteriormente, né? Repete o denominador e soma o numerador. 8 mais 15 vai dar 23 sobre 20. Ok? Vou pegar mais um exemplo. Agora com 3, né? Um exemplo aí com 3 frações, tá? Então a gente tem 2 terços. Agora a gente tem 2 terços mais 1 quarto menos 5 sextos. Como que eu vou fazer? Da mesma forma que a gente fez antes. Eu preciso encontrar qual é o meu denominador comum, né, a essas 3 frações. Tá? Então, eu vou reduzir as 3 frações a um denominador comum. E para isso, a gente vai ter que recorrer ao nosso mínimo múltiplo comum, MMC. Tá? Ali na anterior, no exemplo anterior, eu escrevi os múltiplos e identifiquei que 20 era o menor múltiplo comum dos múltiplos entre 4 e 5. Tá? Aqui eu já vou fazer do método prático. Né? Qual é o método prático? Usando decomposição de fatores. Vou fazer simultaneamente a decomposição desses fatores. Lembrando que para decompor a gente vai começar sempre do menor primo, né? Possível. Então, por 2. Como o 3 não é possível dividir por 2, se ele não é possível, a gente repete ele aqui embaixo. E aí eu faço 4 por 2 vai dar 2.
6 por 2 vai dar 3. Eu ainda tenho esse número 2, ó, que eu consigo dividir por 2, então a gente continua a decomposição aqui por 2. Repete o 3 novamente. 2 dividido por 2 vai dar 1. O 3 não dá, a gente repete. Agora eu já não consigo mais dividir esses termos por 2, então a gente vai passar para o próximo primo, que é o 3. Tá? Então, 3 dividido por 3 vai ser 1. Repete o 1. 3 dividido por 3 vai ser 1. Chegou aqui, ó, 1, 1, 1. Encontramos o nosso mínimo múltiplo comum, né? Que é só multiplicar esses valores. Tá? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o meu MMC aqui é 12. Então, quais são as frações equivalentes àquelas 3 frações que tenham denominadores 12? Então, aí, ó, por quanto eu multiplico o 3 para chegar a 12? Por 4. Isso quer dizer que eu tenho que multiplicar aqui em cima por 4. 4 vezes 2, 8. Por quanto eu tenho que multiplicar o 4 para chegar a 12? Por 3. Multiplicando lá em cima, então, por 3. 3 vezes 1, 3. E por quanto eu tenho que multiplicar o 6 para chegar a 12? Por 2. 2 vezes 5, 10. Ok? Agora, os denominadores já são todos, né, comuns. Então, o 12 é o denominador comum, né? E eu vou fazer a conta normalmente. 8 mais 3, 11, menos 10, 1. E o resultado vai ser 1 sobre 12. Ok? Vamos para as próximas operações. Multiplicação. Como é que eu faço a multiplicação de frações? Bem simples, gente. Para multiplicar frações, basta eu multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui eu faço 2 vezes 1, vai ser 2. 3 vezes 4 vai ser 12. Ok? Lembrando que eu comentei, sempre que possível, quando der para simplificar a fração, né, tornar ela irredutível, a gente vai fazer. O 12 e o 2 tem um cara, que seria o 2, né, que divide ambos. Então, 2 dividido por 2 vai ser 1. 12 dividido por 2 vai ser 6. Um outro exemplo. Menos 5 terços vezes menos 1 meio. Lembrando que aqui, gente, continua valendo a regra de sinais para os números inteiros. Então, eu tenho sinais iguais, né, na multiplicação. Isso vai ser igual a um resultado positivo, tá? E aí a gente vai multiplicar normalmente, numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. Ok? Então, multiplicação é bem simples, só multiplicar direto. Divisão. Como é que a gente faz a divisão? Então, vamos pegar aqui o exemplo. Para fazer a divisão, a gente não vai dividir diretamente, como a gente fez a multiplicação. A gente vai transformar isso aqui numa multiplicação. Como assim? A gente sempre vai repetir a primeira. Então, repete a primeira. E aí, ó, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração era 7 sobre 4, então vai ficar 4 sobre 7. Vou inverter, tá? E aí, como é que eu faço agora? Eu multiplico normalmente. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 7, 21. Só isso. Ok? Vou pegar mais um exemplo. Então, aqui a gente tem 7 meios dividido por menos 2. Lembrando que menos 2, né, é um número inteiro, então eu posso escrever ele aqui sobre 1. Tá? E aí, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Né? Então, vou inverter aqui, era menos 2 sobre 1, vai ficar menos 1 sobre 2. Ok? E aí, fazendo essa continha, lembrando que a regra de sinal prevalece, então eu tenho sinais diferentes, né? Aqui é positivo e aqui é negativo, então o meu resultado vai ser negativo. E aí, de cima com de cima, de baixo com de baixo, numerador com numerador,
denominador com denominador. 7 vezes 1, 7. 2 vezes 2, 4. Ok? Vou pegar só mais um exemplo, só para frisar, né, para a gente que ó, esse traço aqui da fração, ele representa uma divisão, né? Esses traços aqui da fração representam uma divisão. Então, a gente pode também representar uma divisão de frações dessa forma. 4/5 dividido por 3/2. Como é que eu faço isso? Repete a primeira. Quem é a primeira? 4/5. Multiplica pelo inverso da segunda. Era 3/2, vai ficar 2/3. E aí, multiplicando normalmente, né? 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. Ok? Então, essas aí são as 4 operações. Vou pegar aqui para a gente fazer um exercício com uma expressão numérica, tá? Então, olhando aí para esse exercício, como é que a gente pode fazer? Lembrando que a regra vai ser a mesma que a gente tem para os números inteiros, tá? Então, primeiro a gente vai fazer multiplicação, divisão, depois adição e subtração, ok? Então, um detalhe importante é, se eu tenho decimais, tá? Procure já transformá-los em fração. Então, lembrando que 0,33 com reticências é uma dízima periódica. 0,22, cuidado, aqui não é uma dízima periódica, ele não tem reticências, ele é um decimal finito. Como aqui é uma dízima, lembrando daquela nossa aula, a gente tem que o período aqui é 3, então o meu numerador vai ser 3, e como eu só tenho um algarismo no período, o denominador vai ser 9, ok? Aqui eu tenho 0,22. Isso aqui é uma fração decimal que eu vou escrever, né? Isso vai ser 22 sobre 100, né? Eu tenho 22 centésimos ali. E aí, é sempre importante observar quando é possível simplificar uma fração. Essa fração aqui, o 3, ele divide o 3 e também divide o 9. Então, dá para simplificar por 3, que vai ficar 1/3, né? 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Aqui, o 2, ele divide o 22 e divide o 100. Então, a gente vai ter 11, 22 por 2 dá 11, 100 dividido por 2, 50. Ok? Agora que eu já sei quais são as frações correspondentes a cada decimal desse, a gente vem aqui e pode substituir. Ó. Aquilo ali vai ser igual a 1/3 mais 5/2 dividido por menos 15/4 mais 11 sobre 50. Então, lembrando que primeiro eu vou fazer a divisão. E aí, como é que eu faço a divisão? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 5/2, que multiplica menos 4 sobre 15, mais 11 sobre 50. Prosseguindo, a gente tem 1/3. Agora eu vou fazer a multiplicação, lembrando da regrinha de sinal, né? Eu tenho mais 5/2 vezes menos 4/15. Então, sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. E aí eu vou multiplicar 5 vezes 4, 20. 2 vezes 15, 30. Mais 11 sobre 50. Então, agora a gente pode fazer o MMC entre os denominadores, né, para fazer essa soma. Mas é sempre importante observar se tem alguma fração que ainda dá para simplificar. Isso facilita as nossas contas, tá? E aqui a gente tem, ó, 20 sobre 30, dá para simplificar por 10. E aí, simplificar por 10 nada mais é que tirar o zero, porque 20 por 10 dá 2 e 30 por 10 dá 3, né? Então, nossa conta, olha só como é que se reduziu. 1/3 menos 2/3 mais 11/50, tá? Então, agora, ao invés de eu ter que fazer o MMC entre 3, 30 e 50, eu tenho que fazer o MMC
entre 3 e 50. Ok? Poderia também, ó, como aqui ó, os denominadores são iguais, você tem duas opções. Você pode juntar essas duas e fazer essa conta primeiro, depois tirar o MMC, ou fazer o MMC dos 3 logo, né? Na verdade, seria o MMC entre 3 e 50, para achar o denominador comum dessas três frações, e aí somar, né? Normalmente. Juntando aqui os dois, a gente vai ter 1 menos 2, vai dar menos 1/3, mais 11 sobre 50. Vou fazer agora o MMC. Vou fazer agora o MMC de 3,50. É sempre importante também observar que quando os números são primos entre si, o que seriam números primos entre si, né? Números que só têm como divisor comum 1, tá? O único divisor comum entre 3,50 é o 1. Então, eles são primos entre si. Se eles forem primos entre si, eu não preciso fazer aquela decomposição. É claro que quem quiser ir lá fazer a forma de decomposição por segurança, pode fazer à vontade, tá? Mas quando os números são primos entre si, basta eu multiplicá-los. Então, 3 vezes 50 vai dar 150 aqui o meu denominador. Então, o denominador comum vai ter que ser 150. Então, a gente tem menos, né, uma fração equivalente a 1/3, mais uma fração equivalente a 11/50. Sendo que essas frações agora têm denominador 150. Vou ver por quanto que eu multipliquei aqui. Aqui eu tive que multiplicar por 50. Então, 50 vezes menos 1 vai dar menos 50. Aqui eu tive que multiplicar por 3. 3 vezes 11, 33. E aí, seguindo a regrinha de sinal, né? Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Ou lembrando, eu estou devendo 50, só tenho 33. Vou pagar, vou ficar com 17 negativos, né? Eu vou ficar devendo 17, ok? Sobre 150, tá? Então, a resposta aí é menos 17 sobre 150. Nosso último exemplo, com a expressão numérica. Agora, observando aí que quando eu tenho parênteses, primeiro a gente vai fazer dentro dos parênteses, tá? E vamos seguir o mesmo critério. Se tem decimais, vamos escrever as frações correspondentes a cada decimal. Então, vou pegar aqui o primeiro, que é 0,2. A gente sabe que é 2 sobre 10, que dá para simplificar por 2. Isso vai ser igual a 1 sobre 5. O outro é 1,333, uma dízima periódica. Lembrando da nossa aula anterior, vou pegar o número que foi formado aqui, né? Sem a vírgula, seria 13, menos o número formado antes do meu período, que seria 1, sobre 9 para cada algarismo do período. O meu período só tem o 3, então é o 9. Então, a gente vai ter 13 menos 1, 12 sobre 9, que dá para simplificar por 3, que vai ser 4/3. E o nosso último decimal, 0,6, que é igual a 6 sobre 10, né? Que dá para simplificar por 2, que vai ser 3 sobre 5. Então, voltando lá para a nossa expressão, a gente passa a ter menos, no lugar do 0,2, 1 sobre 5, mais 4 sobre 5, que multiplica 1,333, que é a nossa dízima, passa a ser 4/3, menos 1 sobre 2, mais 0,6, que é 3 sobre 5. Vamos agora efetuar as contas dentro dos parênteses, né? Seguindo a ordem. Aqui os denominadores são iguais, então a gente pode fazer direto. Então, vai ser menos 1 com mais 4, vai ser igual a 3,
quintos positivo. Ok? Vezes, aqui a gente tem que fazer o MMC, lembrando que o 3 e o 2 são primos entre si, né? Então, se eles são primos entre si, eu vou multiplicar. Na verdade, eles são primos, né? Então, a gente vai multiplicar direto. 3 vezes 2, 6. Eu preciso de frações equivalentes àquelas duas que tenham denominador 6. Tá? Vou repetir aqui o 3 quintos. Então, a gente já sabe que as frações equivalentes têm denominador 6. E aí a gente vai fazer. Por quanto eu multiplico 3, que vai dar 6? 2. Por quanto eu multiplico 2 para dar 6? 3. Então, a gente tem que multiplicar essa primeira fração por 2 e a segunda fração por 3 ali no meu numerador, né? Então, a gente tem 2 vezes 4, 8, e 3 vezes 1, 3. Fazendo essa continha nos parênteses, repete aqui, ó, 3 quintos, que multiplica o resultado agora dessa conta, 8 menos 3, vai ser igual a 5 sextos, mais 3 quintos. Prioridade é a multiplicação, então vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 6, 30. Mais 3 sobre 5. Tá? Observe que aqui eu posso simplificar, ó, por 15, por 3, né, ou por 5. Dessa vez eu não vou simplificar só para a gente ver que o resultado, né, não muda. Se eu simplificar ou não, não vai fazer diferença. É claro que eu aconselho sempre simplificar porque você vai trabalhar com a conta menor. Tá? O MMC de 35 vai ser quanto? A gente pode ir lá montar a decomposição. Tá? Outro detalhe que a gente vai observar, a gente viu que quando eles são primos, a gente só multiplica, né, quando eles são primos entre si. E quando eles são múltiplos, ó, o 30 é um múltiplo de 5. O MMC vai ser o maior deles. Tá? Então, o MMC de 35 vai ser exatamente 30, que é o maior entre eles. Tá? Se eles forem múltiplos, o MMC é sempre o maior. E aí, por quanto eu multiplico 30 para chegar no 30? 1. Então, essa fração aqui eu multipliquei por 1 em cima e embaixo, né? Numerador e denominador. Então, vai continuar 15, né? Vezes 1, 15. Quantas vezes o 5 vai dar 30? 6. Então, eu vou multiplicar aqui por 6. 6 vezes 3, 18. E aí, fazendo a continha, 15 mais 18, a gente vai ter 33 sobre 30. Essa seria a resposta final, mas essa resposta não está na forma de fração irredutível. Se eu quiser colocar na forma de fração irredutível, eu tenho que reduzir ao máximo. Ainda existe um número, né, que seria o 3, que eu consigo dividir o 33 e o 30. Então, a gente vai simplificar. 33 por 3 é 11. 30 por 3 é 10. E aí a resposta vai ser 11 sobre 10. Ok? Então é isso, galera. Valeu, até a próxima.